Oi, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio e agora nós gostaria que você deixasse o seu comentário, deixasse o seu like e ainda compartilhasse, por favor, esta live. Hoje nós vamos estar em Juízes, capítulo, deixa eu só pegar aqui, o capítulo 7. Deixa eu ver. E aqui vai falar, ainda continua falando de Gideão, tá bom? Que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entendermos a palavra do Senhor, tá? Entrando em um livro de Juízes, capítulo, deixa eu só confirmar aqui, se é o 7, se é o 8, porque, deixa eu ver, aqui, né? Não, é o 8, tá? Juízes, capítulo 8. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, e se está chegando legal aí na casa de vocês. Obrigado pelo carinho de deixar-me entrar em sua casa. Deus abençoe a todos, né? Quero aqui também estar prestando as minhas condolências, né? A família da minha ex-colega de trabalho, que trabalhamos junto, que é a Leda, né? Tive uma notícia agora que ela faleceu. Então, que Deus possa abençoar os familiares dela, em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia. Ela reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, né? Então hoje, gente, nós vamos estar falando sobre Juízes capítulo 8, quando a derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou para lutar contra os medianitas? E criticaram duramente a Gideão. Mas Gideão foi um líder com sabedoria. Ele não entrou na dele de procurar briga, não. Ele respondeu assim: gente, vocês fizeram melhor do que eu. Vocês, o que eu fiz? O que eu fiz em comparação a vocês? O resto das uvas as uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de O que eu puder fazer não se compara o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou a indignação dos efraimitas. Gente, muitas vezes é melhor a gente apaziguar uma situação do que levar uma discussão em frente. E aqui Gideão não procurou briga. Ele só falou: quem sou eu perto de vocês? Vocês pegaram os príncipes dos midianitas? Pegou Oreb e Zeeb. Aí, diante disso, eles acalmaram. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados. Dá para eles um pouco de pão, peço pão, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Tinha mais aí, né? Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba nem Zalmuna. Por que deveríamos dar pão às suas tropas? Olha que ingratidão, gente. E assim replicou Gideão:
quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de todos vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como os de Sucote. Eles falaram assim: quando vocês ainda não pegaram o Zeba nem Zalmuna, e aí ele falou: quando eu voltar triunfante, eu destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Cacor, e com eles cerca de 15 mil homens. Muitos homens, né? Estes foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste para os 120 mil homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela roda dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele perseguiu e capturou, derrotando também o exército. Depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres e capturou um jovem de Sucote e o interrogou, fez uma pergunta para ele. E o jovem escreveu para Gideão o nome dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo que ainda não estava no meu poder, e eles estão aqui. Porque zombaram falando que não deveria dar nenhum pão para os 300 homens, porque eles não tinham ainda pegado Zeba e Zalmuna. E ele falou: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim. E dizendo ainda, não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão aos seus homens exaustos. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Ele cumpriu o que ele falou. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos. Gideão falou assim: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês estivessem poupado a vida deles, e se vocês eu não ia matar vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jeter, mais velho, e lhe disse: mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos dele. Aí, gente, então a batalha foi ganha. Aí os israelitas queriam que ele reinasse sobre ele. Reine sobre nós, você vai ser nosso rei, e assim a sua
os seus filhos serão rei, a sua parental também vai ser rei. E ele falou assim, não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor que reina sobre vocês. E prosseguiu, só vou fazer para vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Então ele falou, me dá, e eles responderam, de boa vontade daremos a você. E então, estenderam uma capa, e cada homem, né, eles estenderam uma capa, deveria ser uma capa muito valiosa, né? E cada homem jogou sobre ele um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a pesar 20,5 kg, sem contar com os enfeites que também deram, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal. Ele usou todo o ouro. Faça ideia como é que brilhava esse manto sacerdotal, né? Que ele colocou em sua cidade, lá em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele um objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. Porque Gideão fez um manto sacerdotal e ele colocou em sua cidade Ofra e o povo passou a adorar aquele manto sacerdotal. E aqui nesse capítulo também, no capítulo 8, fala da morte de Gideão. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Ele assim, como juiz, ele teria que ter só uma mulher, mas ele teve várias mulheres, né? Aqui está falando, Jeroboão, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres, suas concubinas, que morava em Siquém, e também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Guarda esse nome aí, porque tem caso dele no próximo capítulo. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, dos Abiezitras. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, voltaram aos deuses feitos por mãos de homens, ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Gideão, ou seja, de Jerubaal. Isto é, Gideão, pois, não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Esse é o capítulo 8 de Juízes. Então, o povo voltou de novo aos velhos hábitos. Nós temos que vigiar para não voltarmos ao mesmo pecado, voltar aos velhos hábitos. Foi isso que os israelitas fizeram. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Esse é o capítulo 8